meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre placas tectônicas. Esse é um assunto voltado para o 7º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema Terra e Universo. Quais são os objetivos dessa aula? Compreender as constantes transformações na superfície do planeta Terra, compreender o contínuo movimento da camada de rocha sólida que recobre a Terra. Então, nós vamos ver aqui como esse movimento dessas rochas, que fazem parte da crosta terrestre, como eles determinam mudanças no planeta Terra. O planeta Terra, ele se transforma desde que ele surgiu. E até hoje continua se transformando. No seu surgimento, essas mudanças eram muito bruscas. No entanto, hoje nós temos umas mudanças ocorrendo de forma mais lenta. A crosta terrestre ela não é contínua. Ela é toda quebrada em pedaços. Esses pedaços de rochas são chamados de placas tectônicas ou placas litosféricas. Essas rochas, elas estão encostadas umas nas outras e se encaixam como se fosse um quebra-cabeças. Quais são os tipos de placas tectônicas que existem? Basicamente, você tem as placas oceânicas, que são aquelas placas tectônicas que estão abaixo do mar, as placas tectônicas continentais, que estão abaixo dos continentes, ou seja, da porção de rocha e terra da crosta terrestre, e são as mais usadas. Mas alguns usam o termo das placas oceano-continentais, que são aquelas placas tectônicas que se situam uma parte abaixo do continente e outra parte abaixo do fundo oceânico. Aqui temos algumas das principais placas tectônicas. Apesar de existirem mais de 50 placas tectônicas, algumas se destacam até mesmo pelo seu grande tamanho. Temos aqui placa do Pacífico, placa de Nazca, sul-americana, norte-americana, africana, placa de Cocos, placa arábica, placa antártica, placa australiana, placa euroasiática, placa da Filipinas, placa indiana e placa do Caribe. Reparem que não é difícil gravar o nome de algumas placas, porque essas placas fazem referência a regiões do nosso planeta. Vamos ver isso no mapa. Reparem então a placa do Pacífico, que está à esquerda da tela. A placa do Pacífico, como o próprio nome indica, ela está abaixo do Oceano Pacífico. Então ela é considerada uma placa oceânica. A placa norte-americana, por exemplo, logo acima da placa do Pacífico e acima da placa onde nós estamos. A placa norte-americana, ela é uma das maiores placas que existe, está localizado acima da placa sul-americana, e a placa sul-americana é essa placa onde nós estamos, onde está o Brasil. Repare aqui que a placa sul-americana, essa placa ela faz vizinhança com a placa de Nazca e a placa africana. Então a placa sul-americana, que é a placa onde nós nos encontramos, tem como vizinha a placa de Nazca e a placa africana. E várias outras placas foram demonstradas aqui, são as principais por serem maiores e ter grande importância em movimentos que ocorrem na crosta terrestre. Bom, falando então em movimento de placas. As placas, elas não estão ali paradas, fixas. Não, elas têm alguns movimentos, possuem movimentos que vão determinar mudanças no planeta Terra, mudanças principalmente na crosta terrestre, e é isso que nós vamos ver. Mas para entender esses movimentos, devemos entender também como esse movimento ocorre, o que causa o movimento
das placas tectônicas. Antes de mostrar no slide, eu gostaria de falar com você sobre esse movimento usando um exemplo na sua casa. Quando colocamos, por exemplo, água dentro de uma panela de pressão para cozinhar qualquer alimento, nós temos que pensar no seguinte: o que acontece dentro da panela de pressão? Primeiro, você fecha a panela de pressão, ela tem um certo nível de água lá dentro. A parte do fundo da panela de pressão é a parte que está recebendo calor primeiro, que é onde o fogo está batendo. E a parte mais próxima da tampa da panela de pressão é a parte que vai receber calor depois. Ou seja, o fundo da panela de pressão, ele recebe calor diretamente e se aquece primeiro do que a região da tampa. Essa água que está lá dentro da panela de pressão, ela vai sofrer algumas transformações. Por exemplo, a água que estiver próximo do fundo da panela de pressão, ao aquecer, ela vai tender a subir. Assim como a água, quando aquecida, tende a evaporar, não é verdade? Bom, quando essa água sobe, ela vai se aproximando da superfície da panela de pressão e, ao alcançar as proximidades da superfície, ela volta a resfriar um pouco. E aí, essa água, ao resfriar, desce novamente. Lá embaixo na panela de pressão aquece novamente, sobe, chega próximo da superfície, resfria um pouco novamente e desce. Esse movimento de aquecimento e resfriamento causa o que a gente chama de corrente de convecção. Agora sim, entendendo a corrente de convecção, nós podemos olhar isso aqui na figura, ok? Bom, eu representei aqui de verde a superfície da crosta terrestre. Logo abaixo dessa superfície, nós temos duas placas tectônicas e essas duas placas estão sinalizadas com setas vermelhas, mostrando que elas estão se afastando abaixo da superfície. A seta amarela, ela indica a produção de calor. Imagina que o fundo da panela de pressão que nós falamos pode ser comparado aqui à proximidade do núcleo da Terra. Lembrando que o núcleo da Terra é muito quente. E o manto, que é a parte que tem o magma, quanto mais próximo do núcleo da Terra ele estiver, mais quente ele está. E esse magma, quanto mais próximo da superfície da Terra, mais frio ele estará também. O que acontece aqui, então, é semelhante ao que acontece na panela de pressão com água. Esse calor vai aquecer o magma que está no fundo, mais próximo do núcleo, e ao subir, esse magma vai se aproximando da superfície da crosta terrestre e quando ele se aproxima da superfície da crosta terrestre, ele volta a resfriar. Aí o magma frio vai descer. E aí o magma aquece de novo, sobe. Quando ele perde uma parte do calor, ele não fica totalmente frio, né? Ele ainda é quente, só que não é tão quente, desce de novo, criando esses movimentos de convecção. Agora pense comigo. Se esse magma está fazendo um movimento de subir e descer no movimento circular, quando uma placa está acima dele, ele vai batendo nessa placa e causando o movimento dessa placa para o lado que o magma está se movimentando. E se a placa estiver aqui e o movimento for para o sentido contrário, ele vai empurrando essa placa. É isso que essa figura está mostrando. Duas placas se afastando por causa de correntes de convecção, empurrando elas do fundo para cima. Ok? Bom, agora que nós já entendemos como que começa esses movimentos das placas tectônicas, vamos ver quais os tipos de movimentos que podem ocorrer com essas placas. Movimento 1 é o movimento de colisão. É aquele movimento em que as placas tendem a chocar uma com as outras, ok? Esse movimento também pode ser chamado de movimento convergente, porque as placas convergem. Convergir significa se aproximar. E aqui o esquema mostrando duas placas com as setas vermelhas apontando uma em direção à outra. Outro movimento que existe é o movimento de afastamento das placas tectônicas. Ele também é conhecido como movimento divergente e aqui está representado pelas placas
por setas vermelhas que se afastam, mostrando que essas placas estão se afastando umas das outras. E, finalmente, o movimento de deslizamento lateral. Neste movimento, as placas não se aproximam e nem se afastam necessariamente. Essas placas deslizam umas sobre as outras e esse movimento é super responsável pelo terremoto, por exemplo. Esse movimento ainda pode ser chamado de movimento transformante, ok? Vamos ver, voltando naquele mapa novamente, o movimento dessas principais placas no mundo. Olhando aqui para o mapa, nós podemos perceber que a placa do Pacífico, que está à esquerda do observador, ela tende a se distanciar da placa sul-americana e da placa de Nazca. Agora vamos reparar a placa em que nós nos encontramos, a placa onde está o Brasil. A placa sul-americana, ela está em contato de um lado com a placa africana e do outro lado com a placa de Nazca. A placa de Nazca, ela tem um movimento de colisão com a placa sul-americana e esse movimento de colisão, inclusive, foi responsável pela formação da Cordilheira dos Andes, a maior cordilheira do mundo em termos de comprimento. Então, a placa sul-americana se aproxima da placa de Nazca, enquanto a placa sul-americana em que nós nos encontramos se afasta da placa sul-africana. Perdão, se afasta da placa africana. Reparem que a seta da placa africana mostra ela indo em direção à placa euroasiática, enquanto a placa sul-americana mostra que a América do Sul está indo em direção à placa de Nazca. Tem outros exemplos aqui, mas eu acho que esses são exemplos mais importantes, até mesmo porque trata das nossas vidas, né? A placa sul-americana, eu acho que é mais importante que nós tenhamos algum conhecimento sobre ela, porque é onde está o Brasil, é onde nós vivemos, e todas as interferências do movimento dessa placa, somos nós que vamos senti-los. Bom, temos alguns pontos principais que é muito importante nós destacarmos do que foi dito até aqui. Primeiro, o planeta sofre constantes transformações. É claro que essas transformações não são apenas na crosta terrestre. Os gases do nosso planeta se modificaram muito desde o surgimento do planeta, e os gases foram mudando e permitindo que houvesse essa atmosfera que faz com que haja vida no nosso planeta. Mas aqui nós destacamos as transformações que ocorrem na crosta terrestre, transformações que ocorrem devido aos movimentos das placas tectônicas. Então nós vimos que as placas tectônicas elas podem se afastar, colidir ou deslizar, e esse movimento causa algumas das seguintes transformações. Por exemplo, o movimento de colisão das placas tectônicas, ele pode gerar, por exemplo, o vulcanismo, produção de vulcões, ou o aparecimento de cordilheiras, como eu disse, a Cordilheira dos Andes. Já o movimento de afastamento das placas é o principal responsável pelo aumento dos fundos oceânicos. Então, os oceanos eles têm ganhado cada vez mais tamanho, né? Eles têm se expandido e essa expansão tem a ver principalmente com o afastamento das placas tectônicas. E, finalmente, o movimento de deslizamento lateral, ele está relacionado principalmente com terremotos e esse movimento de deslizamento lateral nós vamos ver num exercício daqui a pouquinho que existe um exemplo muito claro e muito nítido aí entre as placas principais aí que existem no mundo. Nós falamos também que a crosta terrestre é dividida em placas tectônicas, e isso foi o assunto principal. E aí a gente tem que destacar, mais uma vez, que quando você fala placas tectônicas ou placas litosféricas, você está falando da mesma coisa. E lembrar que essas placas, então, elas estão encaixadas como se fosse um quebra-cabeça gigante. Falamos de correntes de convecção, que elas é que movimentam as placas,
Então, o motivo das placas se movimentarem é justamente a existência de correntes de convecção. Os movimentos que existem: colisão, afastamento e deslizamento. E tem uma coisa importante aqui que a gente deve reparar. Quando eu mostrei aquele mapa, eu disse que a placa sul-americana tende a se afastar da placa africana. E a placa norte-americana, que está acima da nossa, ela tende a se afastar da placa euroasiática. Se você pegar a América do Sul e a América do Norte, em geral, elas têm a tendência de se afastar da Europa e da África. Então, o movimento que a gente tem no momento é de afastamento das Américas em relação à Europa e em relação à África. E aí é válido a gente fazer um pequeno exercício para a gente poder compreender melhor esse assunto. Dê pelo menos um exemplo de placas litosféricas vizinhas que sofrem colisão, afastamento e deslizamento lateral. Então a gente precisa de um exemplo de placas vizinhas que sofrem colisão, um exemplo que sofra afastamento e um exemplo que sofra deslizamento lateral. Esse tipo de questão, ele não é feito simplesmente lendo o enunciado e respondendo. Normalmente, esse tipo de questão vem acompanhado com um mapa e um mapa com setas para que você consiga deduzir ali, através das setas, quais os movimentos que estão ocorrendo entre essas placas, ok? E aí eu vou voltar naquele mapa, porque nele tem essas setas que vão ajudar você a resolver esse exercício. Bom, me parece mais interessante que a gente faça sempre referência à placa sul-americana, porque conhecer onde nós estamos, conhecer os efeitos dessas placas tectônicas, conhecer as mudanças do planeta Terra, fazem mais sentido quando você está estudando principalmente e compreendendo como elas afetam a sua vida. Então vamos usar exemplos que têm a ver com a nossa vida, que têm a ver com os movimentos das placas tectônicas que são vizinhas da América do Sul. Vamos aqui. Primeiro, movimento de colisão. A placa sul-americana, ela está colidindo com a placa de Nazca. Isso é importante demais, porque a placa sul-americana, ao colidir com a placa de Nazca, isso aconteceu a primeira vez há muitos anos atrás, milhões de anos, e isso causou o surgimento da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é gigantesca, ela pega o Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, é realmente uma cordilheira enorme, e aí você consegue ter uma noção de como o movimento de placas pode interferir com a crosta terrestre, como ela pode fazer mudanças impressionantes. Então, de colisão, placa sul-americana, placa de Nazca. De afastamento, placa sul-americana e placa africana. É importante a gente saber, nós estamos nos afastando da África. E, finalmente, o movimento de deslizamento lateral, que ocorre entre a placa de Cocos e a placa norte-americana. Lembrando que o deslizamento lateral é um grande provocador de terremotos. É isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. Desejo a todos bons estudos.